Na manhã do meu aniversário, meu noivo mandou uma mensagem dizendo que estava querendo terminar tudo há semanas. Respondi um ok e o bloqueei, embora o momento tenha parecido um tapa na cara. Passei os dias seguintes de cabeça erguida. Então, no terceiro dia, ele apareceu na minha porta, tremendo, envergonhado, desesperado, pedindo algo que jamais imaginou que eu recusaria. Como você consegue estar tão calma com isso? Jed me perguntou enquanto tomávamos mimosas, 3 horas depois do meu noivo ter terminado comigo por mensagem de texto no meu aniversário de 30 anos. Olhei para minha melhor amiga do outro lado da mesa, para Julie, e vi sua expressão confusa e preocupada. Então, percebi algo. Eu não estava calma. Eu estava livre. Pela primeira vez em 8 meses, talvez mais, eu não estava ansiosa, nem confusa, nem pisando em ovos por causa da distância inexplicável de Derek Harrison. Eu simplesmente tinha terminado. Deixe-me explicar o que aconteceu naquela manhã e por que minha resposta imediata a uma mensagem devastadora de término foi uma única palavra, ok, seguida do bloqueio dele em todas as plataformas antes mesmo do meu café esfriar. Meu nome é Lisa Brennan e sou ótima em planejamento. Planejei projetos na minha startup de tecnologia em Austin. Planejei todo o nosso casamento em outubro, até o último detalhe, incluindo a disposição das mesas, que revisei 17 vezes. Planejei nosso futuro, filhos, escolas, o tipo de pais que seríamos. O que eu não esperava era acordar no dia do meu aniversário marcante e descobrir que, enquanto eu planejava nossa vida juntos, Derek vinha planejando sua partida há semanas. A mensagem chegou às 6h23 da manhã. 34 palavras me dizendo que ele não aguentava mais, que já queria terminar, mas não sabia como me dizer que aquilo não estava funcionando. Nem uma ligação, nem uma conversa pessoalmente, nem mesmo a decência básica de esperar meu aniversário passar. Apenas frases frias, como se estivesse cancelando um serviço. Eu estava sentada no apartamento que ele me convencera a alugar 3 anos antes. Um apartamento caro de 2 quartos no condomínio, com janelas do chão ao teto, que eu mal conseguia pagar só com o meu salário. Pense nele como nosso, ele disse durante a visita. De qualquer forma, vamos ficar noivos em breve. Eu acreditei nele. Assinei um contrato de aluguel que esticou meu orçamento a limites desconfortáveis. Adicionei o nome dele às contas de luz e água, mesmo ele mantendo o próprio apartamento do outro lado da cidade, porque isso fazia tudo parecer mais real, mais permanente, como se estivéssemos realmente construindo algo juntos, em vez de eu apenas me endividar excessivamente por uma promessa. Aquele apartamento se tornou tudo para mim. Meu santuário, minha prova de que eu tinha conseguido entrar no competitivo cenário tecnológico de Austin em uma idade relativamente jovem. Eu passava todos os fins de semana decorando com esmero. Móveis da West Elm, almofadas da Pottery Barn, plantas da feira que, de alguma forma, eu conseguia manter vivas apesar da minha rotina. Derek me acompanhava às lojas, mexendo no celular enquanto eu me debatia sobre qual sofá, o cinza ou o azul marinho, combinava melhor com a nossa estética. Nossa estética. Pensando bem, nem sei se o Derek tinha uma estética definida. Ele só assentia e dizia, o que você achar melhor, amor, sem nem levantar os olhos do que estava fazendo no celular. Cada canto daquele lugar guardava o que eu havia me convencido ser uma lembrança significativa. O sofá cinza onde passávamos as manhãs de domingo planejando nosso futuro. Eu com minha pasta de planejamento de casamento aberta. Ele fingindo se importar com as opções de arranjos de mesa. A ilha da cozinha onde ele tinha feito o café da manhã para mim apenas uma vez, no início do nosso relacionamento. Panquecas que estavam, de alguma forma, queimadas e cruas por dentro. Mesmo assim, eu as comi, grata pelo gesto. O quarto onde ele me abraçou depois de um dia brutal de trabalho e me prometeu um para sempre com aquela voz baixa e confiante que fazia tudo parecer possível. Eu conheci o Derek 4 anos antes, em um evento de networking no centro da cidade. Um daqueles encontros profissionais obrigatórios onde todos seguram cartões de visita e bebem vinho barato, tentando desesperadamente fazer contatos que possam impulsionar suas carreiras. Eu tinha 26 anos, recém-chegada ao cenário tecnológico de Austin, e usava um blazer que havia comprado especificamente para esse tipo de evento. Derek tinha 32 anos na época, diretor de vendas de uma empresa farmacêutica. Alto, com cabelos escuros e alguns fios grisalhos precoces nas têmporas, o que lhe conferia um ar distinto em vez de envelhecido.
Ele vestia um terno cinza escuro impecavelmente cortado, que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. O tipo de homem que impunha respeito ao entrar em uma sala. Ele me abordou no bar aberto com o que, mais tarde, percebi ser uma cantada péssima. Algo sobre meu crachá de conferência e como os gerentes de projeto devem ser bons em administrar todos os aspectos da vida. Eu deveria ter ido embora. Jade também teria ido embora, mas o sorriso dele era encantador e eu estava cansada de aplicativos de namoro que não davam em nada, e ele pareceu genuinamente interessado quando falei sobre meu trabalho. Nosso primeiro encontro foi um jantar no Uchi. Ele pediu para nós dois sem que perguntássemos. Amashi com jalapeno, salmão grelhado no carvalho e a sobremesa de bálsamo de chocolate. Normalmente, eu teria me irritado se alguém tomasse decisões por mim. Mas, de alguma forma, ele adivinhou exatamente o que eu teria escolhido. Parecia sincronicidade, e não controle. Ele foi atencioso sem ser grudento, ambicioso sem ser arrogante, engraçado sem se esforçar demais, fez perguntas pertinentes sobre meus objetivos de carreira e realmente pareceu ouvir as respostas. Em teoria, ele preenchia todos os requisitos que eu procurava desde que me mudei para Austin depois da faculdade. Os 3 primeiros anos foram perfeitos, daquele jeito cuidadosamente selecionado do Instagram. Viagens de fim de semana para a região vinícola de Fredericksburg. Hospedagens em pousadas com cheiro de lavanda e madeira antiga. Fingindo que entendíamos a diferença entre as notas de um vinho seco e um frutado. Festas de fim de ano onde éramos aquele casal. Jovens, bem-sucedidos, atraentes, claramente apaixonados. Manhãs de domingo no Woodstock. Traçando nosso futuro com a certeza absoluta de pessoas que realmente acreditavam ter tudo sob controle. Falávamos constantemente sobre filhos, 2, talvez 3. Eu os queria antes dos 35 porque tinha lido todos os artigos sobre a queda da taxa de natalidade. Derek concordava com a cabeça, sugerindo nomes, discutindo se os matricularíamos em escolas públicas ou privadas. As escolas públicas de Austin estavam superlotadas, ele dizia. Então, provavelmente, escola particular. Seríamos os pais divertidos que priorizavam experiências em vez de bens materiais. Viagens em família para parques nacionais. Ensinar nossos filhos a apreciar a natureza e a cultura, e todas aquelas coisas que nossos próprios pais não conseguiram proporcionar. Agora não me lembro se o Derek realmente queria alguma daquelas coisas ou se estava apenas repetindo o que sabia que eu queria ouvir. Os diretores de vendas são excelentes em ler as pessoas, em dizer exatamente o que elas precisam ouvir para fechar o negócio. Eu era apenas mais uma transação, aparentemente. O pedido de casamento aconteceu no nosso 3º aniversário, em Cancún. Tínhamos economizado durante meses para essa viagem. Ou melhor, eu economizei enquanto Derek fazia promessas vagas de contribuir. A praia ao pôr do sol, pétalas de rosa espalhadas pela areia, uma banda de mariachi surgindo aparentemente do nada, tocando canções românticas em espanhol que eu não entendia. Toda aquela produção cinematográfica com que supostamente toda mulher sonha. Chorei quando ele se ajoelhou na areia e tirou uma caixinha de veludo contendo um anel de diamante de 2 quilates. Ele me disse que eu era a única mulher que ele amara, que não conseguia imaginar seu futuro sem mim. Sua voz embargou ao dizer isso. Pensei que isso significava que era sincero. Aquela quebra emocional revelando a profundidade de seus sentimentos. Eu disse sim antes mesmo que ele terminasse a pergunta. Marcamos a data do casamento uma semana depois de voltarmos para Austin. Outubro parecia perfeito. Não muito quente, com um clima lindo de outono. Tempo suficiente para planejar tudo direitinho, mas não tão distante a ponto de perdermos o ritmo. Pesquisei locais obsessivamente, arrastando Derek para visitar 6 opções diferentes antes de finalmente optarmos pelo Barton Creek Resort. Era mais caro do que eu havia orçado, mas o Derek me garantiu que seu bônus de fim de ano cobriria a diferença. Enviei convites para 150 pessoas, seus colegas de vendas farmacêuticas, meus colegas de trabalho na startup, amigos da faculdade espalhados pelo país, parentes que teriam opiniões sobre tudo, desde a paleta de cores até as opções do cardápio. Minha mãe comprou o vestido em 2 semanas. Um vestido de renda cor champanhe que ela vinha de olho na Nordstrom havia meses. Ela me ligou do provador praticamente em lágrimas. Já se imaginava como mãe da noiva. Já pensava nos netinhos que certamente chegariam em 1 ou 2 anos.
Os pais de Derek vieram de avião de Connecticut naquele julho para que nossas famílias pudessem se conhecer. Jantamos em uma churrascaria no centro da cidade, um daqueles lugares caros com iluminação fraca e cabines de couro. Seu pai passou a refeição inteira fazendo críticas veladas ao Texas. Quente demais, extenso demais, diferente demais do civilizado Nordeste. Todos fingiam não notar a tensão, sorrindo com os dentes cerrados enquanto sua mãe tentava amenizar a situação com conversa fiada sobre os preparativos do casamento. Tudo estava se encaixando exatamente como eu havia planejado meticulosamente. Criei planilhas para o casamento, contatos de fornecedores codificados por cores, cronogramas de pagamento, detalhamentos do cronograma com alertas para cada prazo de depósito. Eu tinha lista de convidados em um enorme cartaz no meu escritório em casa, movendo pequenos cartões com nomes como peças de xadrez, porque o primo do Derek não podia sentar perto da tia dele depois de um desentendimento familiar em um funeral há 3 anos. Revisei aquele mapa de assentos 17 vezes. 17, cada vez convencida de que finalmente havia encontrado a disposição perfeita que deixaria todos felizes, evitaria qualquer drama e tornaria nosso casamento absolutamente impecável. Supostamente, este era o ápice de tudo pelo que eu havia trabalhado. Sucesso profissional em uma startup competitiva, um relacionamento com alguém ambicioso e bem-sucedido, o tipo de vida que meus pais sempre quiseram para mim, estável, próspera, melhor do que a que eles conseguiram construir para si mesmos. Jade se mostrou cética desde o início, embora eu me recusasse a ouvi-la. Pequenas observações que ela fazia e que eu imediatamente descartava como excesso de proteção. Ele fala muito de si mesmo durante o jantar, ela comentou depois de termos saído para comemorar meu aniversário de 28 anos. Derek passou 40 minutos descrevendo uma negociação de vendas particularmente difícil enquanto o resto de nós apenas ouvia. Você percebeu que ele te interrompeu 3 vezes enquanto você explicava aquele projeto de trabalho? Ela perguntou depois de um encontro duplo em que eu estava contando para a namorada dela sobre a minha promoção. Eu não tinha reparado, mas depois que ela mencionou, não consegui parar de repassar a conversa na minha cabeça. É interessante como o cartão dele sempre é recusado quando chega a vez dele de pagar, ela observou quando isso aconteceu pela 3ª vez em 3 meses. Em todas as ocasiões, Derek tinha uma explicação perfeitamente razoável. Alerta de fraude na conta dele, carteira esquecida no outro casaco, problema técnico na folha de pagamento que atrasou o depósito direto. Eu cobri a conta sem reclamar, porque é isso que sócios fazem. Apoiam-se mutuamente em pequenos inconvenientes. Jade e eu fomos colegas de quarto na Universidade do Texas em Austin. Sobrevivemos a professores terríveis e namorados piores, além de dramas de fraternidade que pareciam catastróficos na época, mas que agora soam ridículos. Mantivemos uma relação próxima mesmo com as mudanças de carreira dela e com o fato de ela ter se assumido lésbica para os pais conservadores. E naquele ano, eu namorei um cara que acabou sendo casado e tinha 2 filhos em San Antônio. O instinto dela para avaliar as pessoas era geralmente muito apurado. Ela me alertou sobre o Marcos, o cara casado, 3 semanas antes de eu descobrir a verdade. Mas achei que dessa vez ela estava enganada. Talvez até com ciúmes por eu ter encontrado alguém sério enquanto ela ainda estava namorando casualmente. Optei por dar ouvidos às palavras tranquilizadoras de Derek em vez dos avisos dela. Escolhi acreditar nas explicações dele em vez de confiar nas observações da minha melhor amiga. Essa escolha me assombraria de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado naquela época. Em pé no meu apartamento cuidadosamente decorado, com minhas planilhas de casamento organizadas por cores e meu anel de diamante de 2 quilates, acredito sinceramente que um planejamento meticuloso pode garantir um futuro perfeito. Eu não fazia ideia de que, enquanto eu revisava a disposição das mesas e comparava amostras de roupa de cama, Derek já estava planejando sua saída. Que a vida que eu estava construindo com base em suas promessas, na verdade, não tinha fundamento algum. Que em questão de meses, eu acordaria no meu aniversário de 30 anos com uma mensagem de texto que reduziria tudo isso, o apartamento, o anel, as planilhas, o vestido de renda cor de champanhe da minha mãe, aquelas 17 revisões da disposição das mesas, a nada. Mas sentada ali no Julie com Jade, 3 horas depois daquela mensagem ter chegado, vendo-a preocupada sobre se eu estava prestes a ter um colapso nervoso tardio, entendi algo que não conseguiria articular antes. Eu vinha representando uma versão de felicidade por tanto tempo que havia me esquecido de como era a felicidade de verdade. E no momento em que a covardia de Derek me libertou dessa representação, finalmente pude respirar novamente.
Mas eu já não respirava direito havia meses antes daquela mensagem chegar. Eu simplesmente não queria admitir. 8 meses antes do meu aniversário de 30 anos, bem na época em que tínhamos finalizado o depósito do local e enviado os convites de pré-casamento, Derek começou a mudar de maneiras que eu não podia mais ignorar. Pequenas mudanças no início, fáceis de racionalizar quando se está desesperado para acreditar que está tudo bem. Ele chegava do trabalho cada vez mais tarde. 7 virou 8, depois 9h30, às vezes até 10 horas. Fechamento de negócio importante, dizia, largando as chaves no balcão da cozinha sem fazer contato visual. O jantar com o cliente se estendeu. Você sabe como é. Eu assentia com a cabeça, esquentava o que tinha feito para o jantar e tentava não me sentir magoada por ele não ter mandado uma mensagem avisando que ia se atrasar. Acontece que Derek sempre foi muito falante sobre o trabalho. Até irritante, para ser sincero. Ele entrava pela porta e imediatamente começava a descrever em detalhes o seu dia. Apresentações de vendas inteiras, reencenadas com vozes diferentes para clientes diferentes, celebrando cada negócio fechado como se fosse uma vitória pessoal sobre o próprio universo. Eu aprendi mais sobre estratégias de vendas farmacêuticas do que jamais quis saber, apenas ouvindo-o narrar suas conquistas durante o jantar. Mas, de repente, nada. Quando eu perguntava sobre o dia dele, ele me dava respostas vagas e evasivas. A mesma coisa de sempre. Você sabe como é a vida de vendas. Era só isso. Sem detalhes, sem histórias, sem entusiasmo, apenas exaustão e irritação se eu insistisse para saber mais. Por que você precisa de um relato detalhado? Ele retrucou certa noite quando perguntei sobre uma conta importante que ele vinha tentando conquistar há semanas. Não posso simplesmente relaxar sem ser interrogado? Interrogado? Essa foi a palavra que ele usou. Como se perguntar ao meu noivo sobre o dia dele fosse algum tipo de interrogatório hostil em vez de uma conversa básica de relacionamento. Tentei dar-lhe espaço, convenci-me de que aquilo era um estresse normal pré-casamento, que todos ficavam sobrecarregados ao planear um evento tão importante na vida, mas a distância continuava a aumentar e eu sentia que o estava a perder, apesar de ele ainda dormir ao meu lado todas as noites. Depois veio a obsessão pela academia. Derek sempre teve uma forma física razoável, jogava basquete com os amigos nos fins de semana e corria ocasionalmente. Mas, mais ou menos na mesma época em que começou a chegar tarde em casa, ele repentinamente ficou obcecado por malhar, 5 dias por semana às 6 horas da manhã, às vezes parando para uma segunda sessão depois do trabalho. Ele chegou em casa encharcado de suor, com músculos que eu nunca tinha notado antes, de repente definidos sob suas camisetas. Você está com uma aparência ótima, eu lhe disse certa manhã, tentando encontrar algo positivo para comentar quando tudo mais parecia errado. Ele deu de ombros sem olhar para mim. Só estou tentando ficar apresentável nas fotos do casamento. Mas havia algo de teatral em tudo aquilo. Ele comprou um perfume novo, caro e sofisticado, que eu nunca tinha sentido antes. Nada parecido com o cheiro familiar que eu associava a ele. Começou a usar camisas mais justas que realçavam seus braços recém-esculpidos. Ele se olhava em todas as superfícies refletoras, vitrines, tela do celular, retrovisor nos semáforos. Não os olhares casuais que todos trocam, mas avaliações deliberadas, ajustando o cabelo, a gola da camisa, a expressão facial. Numa manhã de sábado, sugeri que fizéssemos exercício juntos, como costumávamos fazer. Tínhamos ido às aulas de yoga juntos no início do nosso relacionamento. Tornou-se um hábito antes do café de domingo. Meu ritmo de treinos está bem intenso agora, disse ele, amarrando os tênis de corrida sem olhar para mim. Você provavelmente não conseguiria acompanhar. A rejeição doeu mais do que deveria. Não porque eu me importasse em acompanhar seus treinos, mas pela forma casual como ele me dispensou, como se eu fosse um incômodo que ele estava controlando, em vez de sua futura esposa tentando passar um tempo com ele. Ele não estava se exercitando para as fotos do nosso casamento. No fundo, eu sabia que ele estava se exercitando para chamar a atenção de outra pessoa. Mas eu não conseguia encarar essa realidade. Não com o local reservado, o vestido encomendado e minha mãe já planejando o que diria em seu discurso de mãe da noiva. A questão dos telefones era pior. Derek sempre fora muito aberto com seus aparelhos. Sabíamos as senhas um do outro desde o início.
Usávamos o telefone que estivesse mais perto para checar a previsão do tempo, pesquisar algo no Google ou responder a uma mensagem. Eu lia para ele mensagens engraçadas da Jade. Ele me mostrava memes ridículos dos amigos da faculdade dele. Cerca de 6 meses antes do meu aniversário, isso parou completamente. Ele mudou a senha sem me avisar. Descobri isso por acaso quando peguei o celular dele para ver as horas e ele pediu uma senha que eu não sabia. Quando perguntei sobre isso mais tarde, ele ficou na defensiva. Minha empresa está implementando novos protocolos de segurança. Tenho e-mails de trabalho lá. Uma explicação razoável, exceto pelo fato de ele ter começado a manter o celular com a tela virada para baixo o tempo todo. Chegava a sair dos cômodos para atender ligações. O celular dele vibrava durante o jantar e ele dava uma olhada rápida, com uma expressão que eu não conseguia decifrar, e depois o silenciava sem dar nenhuma explicação. Certa noite, peguei o telefone dele para verificar a previsão do tempo. Uma tempestade estava chegando e eu queria saber se deveria fechar as portas da varanda. Ele praticamente se atirou por cima do sofá para arrancar o celular da minha mão. Por que você precisa acessar meu telefone? Sua voz era áspera, quase agressiva. Você não confia em mim? Aquela reação me pareceu uma admissão de culpa. Fiquei ali parada, segurando meu próprio celular, olhando para ele, tentando entender quando a confiança básica havia se tornado tão complicada. Eu só estava checando a previsão do tempo, Derek. Use seu próprio telefone. Ele se virou, digitando algo rapidamente antes de bloquear a tela novamente. A tela de bloqueio dele também tinha mudado. Antes era uma foto nossa em Cancún, na praia ao pôr do sol. Nós dois rindo. Agora era uma paisagem genérica de montanha. Quando perguntei sobre isso, ele disse que queria algo menos chamativo. Menos chamativo do que uma foto da noiva. Claro. Engoli minhas suspeitas porque faltavam 4 meses para o casamento e eu precisava confiar nele. Precisava mesmo. A alternativa era assustadora demais. Ter desperdiçado 4 anos com alguém que estava mentindo para mim. Ter que cancelar um casamento, encarar as perguntas de todos e admitir que Jade estava certa o tempo todo. Mas a confiança estava se tornando exaustiva. Todos os dias eu acordava e escolhia ativamente ignorar as evidências que se acumulavam diante de mim. As noites em claro, o segredo ao telefone, o distanciamento emocional. Eu estava representando a confiança, não a sentindo de verdade. Nossa intimidade física evaporou mais ou menos na mesma época. Sempre fomos carinhosos, não muito demonstrativos em público, mas conectados, à vontade uns com os outros. Adormecíamos entrelaçados, acordávamos tentando nos alcançar. Isso tudo parou gradualmente no início, e depois completamente. Passamos de dormir entrelaçados a manter uma distância cuidadosa em lados opostos da cama. Quando eu tentava iniciar qualquer coisa, até mesmo um simples abraço, ele alegava exaustão, estresse no trabalho, a pressão dos preparativos do casamento. É muita coisa, Lisa. Você pode me dar um pouco de espaço? Tentei ser compreensiva. Cada pessoa lida com o estresse de uma maneira diferente. Talvez ele fosse uma daquelas pessoas que precisam de distância física quando se sentem sobrecarregadas. Eu tinha lido artigos sobre isso e me convencido de que era normal. Mas não parecia normal. Era como se ele estivesse fisicamente presente, mas emocionalmente distante, fingindo estar em um relacionamento sem realmente estar nele. Sentávamos em extremidades opostas do sofá assistindo a Netflix em silêncio. O espaço entre nós parecia maior do que os poucos metros que realmente existiam. Ele começou a vir para a cama depois que eu já estava dormindo. Eu acordava às 2 horas da manhã e ele estava no laptop na sala de estar, alegando que não conseguia dormir e não queria me incomodar com sua inquietação. Certa noite, encontrei-o dormindo completamente no sofá, ainda com a roupa de trabalho do dia anterior. Por que você não veio para a cama? Perguntei na manhã seguinte. Não queria te acordar me revirando na cama. Ele nem sequer levantou os olhos do celular. Eu queria confrontá-lo. Queria exigir respostas concretas em vez dessas explicações evasivas que não explicavam nada. Mas eu estava apavorada com as possíveis respostas. Apavorada que, se eu insistisse demais, ele confirmaria o que uma parte de mim já sabia, que ele tinha terminado conosco. Só não tinha encontrado ainda as palavras certas para dizer.
Então, fiz o que vinha fazendo há meses. Concentrei-me no planejamento do casamento. Mergulhei nos detalhes com uma intensidade quase maníaca. Revisamos a disposição das mesas pela 14ª vez. Pesquisamos opções de arranjos de mesa. Agendamos degustações de bolo, mas Derek inevitavelmente estaria ocupado demais para comparecer. Eu me convenci de que, uma vez superado o estresse do casamento em si, tudo voltaria ao normal, que esse distanciamento era temporário, apenas o nervosismo pré-casamento amplificado pela pressão do trabalho e pelo peso de um grande compromisso na vida. Eu precisava acreditar nisso porque a alternativa, que o homem com quem eu planejava me casar já tivesse me abandonado emocionalmente e estivesse apenas esperando o momento certo para oficializar a união, era devastadora demais para encarar. Então, eu não encarei a realidade. Continuei planejando, fingindo, representando o papel da noiva feliz enquanto meu relacionamento desmoronava ao meu redor de maneiras que eu me recusava a reconhecer até a manhã em que ele parou completamente de fingir e me enviou aquela mensagem. Mas fingir fica mais difícil quando as evidências se tornam impossíveis de ignorar. 3 meses antes do meu aniversário, eu tinha uma última visita agendada ao local do casamento no Barton Creek Resort. Essas visitas eram padrão. A coordenadora queria finalizar as opções do cardápio, confirmar a disposição dos móveis e discutir os detalhes de última hora. Derek havia prometido que estaria lá. É importante, eu lhe disse. Precisamos tomar decisões juntos. Jade veio comigo para me dar apoio moral. Ela tinha sido minha organizadora de casamento não oficial, me ajudando a manter tudo organizado quando os detalhes pareciam demais. Chegamos 15 minutos antes do horário marcado. Ambos nos vestimos de forma profissional porque eu queria que a equipe do local nos levasse a sério. Derek deveria nos encontrar às 14 horas. Às 14h15, ele ainda não tinha aparecido. Mandei uma mensagem. Sem resposta. Liguei 2 vezes. Direto para a caixa postal. A coordenadora, uma mulher chamada Michelle com um sorriso paciente e um tablet cheio de anotações, sugeriu que começássemos sem ele. Ele pode se atualizar quando chegar, disse ela diplomaticamente. Caminhamos pelo espaço da cerimônia. Belos carvalhos, iluminação natural, exatamente como eu havia imaginado. Michelle nos mostrou onde as cadeiras seriam dispostas, onde o quarteto de cordas se posicionaria e onde Derek e eu ficaríamos durante nossos votos. Tentei me concentrar, tentei imaginar o momento, mas tudo em que conseguia pensar era no espaço vazio ao meu lado, onde meu noivo deveria estar. Derek finalmente apareceu às 14h45. Não se desculpou, não deu explicações, simplesmente caminhou até onde estávamos no salão de recepção, com o telefone na mão, mal fazendo contato visual. Desculpe, murmurou ele. Não se desculpava pelo atraso. Era apenas um pedido de desculpas genérico e sem sentido. Michelle, por sua vez, não perdeu o ritmo. Ela continuou sua apresentação, mostrando-nos o espaço da recepção, discutindo a disposição das mesas e explicando como a noite transcorreria. Então, para sua primeira dança, vocês entrarão por aqui, e o DJ estará posicionado ali. Podemos ajustar a iluminação para criar o ambiente que vocês desejarem. Derek nem sequer olhou para o espaço que ela estava indicando. Ele estava navegando em algo no celular, com o polegar deslizando rapidamente pela tela. Derek, eu disse baixinho. Você ouviu isso? Ele não levantou o olhar. Michelle perguntou sobre nossas preferências de cardápio. Tínhamos reduzido as opções a 3, frango, carne ou salmão como prato principal. Ela precisava da nossa decisão final hoje. O que você acha? Perguntei a Derek, tentando incluí-lo, tentando fazer com que parecesse uma decisão conjunta. O que você quiser. Continuava olhando para o celular. Mas o que você prefere? Tanto faz. Seu tom era frio, desdenhoso. Você é melhor nisso. Jade me lançou um olhar. Eu ignorei. Michelle nos explicou a organização do coquetel, as opções do bar e o cronograma dos brindes. Derek, por sua vez, respondia com monossílabos quando questionado diretamente, tudo bem. Claro. Tanto faz. Sem nunca interagir de fato. Quando Michelle nos mostrou o local exato onde dançaríamos nossa primeira dança como marido e mulher, Derek nem fingiu interesse. Ficou parado ali,
telefone na mão, presente fisicamente, mas com a mente em outro lugar. A demonstração durou 90 minutos. Derek provavelmente passou 85 desses minutos no celular. Depois, no estacionamento, Jade me puxou para um canto antes que Derek chegasse ao carro. Seu rosto estava tenso, demonstrando uma raiva mal contida. Lisa, o que diabos está acontecendo com ele? Ele só está estressado com o trabalho. Não, ela me interrompeu. Não era estresse. Ele agiu como se preferisse estar em qualquer outro lugar. Como se esse casamento fosse uma obrigação que ele estivesse temendo, em vez de algo que o animasse. Eu não tinha uma boa resposta. Não pude defendê-lo porque ela estava certa. Naquela noite, confrontei Derek no nosso apartamento. Ele tinha ido direto para casa depois da vistoria. Não me dirigiu uma palavra no estacionamento. Simplesmente entrou no carro e foi embora. Precisamos conversar sobre o dia de hoje, eu disse. Ele estava sentado no sofá, previsivelmente mexendo no celular. E daí? Você mal apareceu. Chegou atrasado. Ficou no celular o tempo todo. Não participou de nenhuma das decisões. Eu estava lá, não estava? Ele finalmente ergueu o olhar, mas sua expressão era defensiva, quase hostil. O que mais você quer? Eu compareci ao seu evento. Respondi às perguntas quando me fizeram. O que mais eu deveria fazer? É o nosso local de casamento, Derek. É o nosso casamento. E você poderia ter demonstrado que se importava ao menos um pouco. Estou lidando com muita coisa no trabalho agora, Lisa. Não posso simplesmente largar tudo só porque você precisa que eu fique cuidando da decoração da mesa. Não estou pedindo que vocês me bajulem. Estou pedindo que participem. Este dia deveria ser nosso. O seu dia. Ele se levantou e caminhou em direção à cozinha. Vamos ser sinceros. Este casamento é exatamente como você quer. Você escolheu o local. Você escolheu as cores. Você escolheu tudo. Eu sou apenas o cara que aparece e diz o sim um ponto. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que ele tivesse dito nos últimos meses. Se é assim que você se sente, talvez não devêssemos nos casar. Eu disse isso como um desafio, esperando que ele voltasse atrás, me tranquilizasse, dissesse que não era isso que ele queria dizer. Em vez disso, ele apenas deu de ombros. Talvez não devêssemos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ficamos ali a uns 3 metros de distância, e eu esperei que ele se retratasse, que dissesse que estava estressado e que não tinha falado sério. E, claro, ele queria se casar comigo. Ele não disse nada. Depois de um longo momento, pegou as chaves. Preciso tomar um pouco de ar. Volto mais tarde. Ele só voltou depois da meia-noite. Eu estava na cama fingindo dormir quando o ouvi entrar. Ouvi-o parar na porta do nosso quarto. Ouvi-o suspirar antes de ir para o sofá. Na manhã seguinte, ele agiu como se a conversa nunca tivesse acontecido. Fez café, se arrumou para o trabalho, me deu um beijo na testa ao sair, como se estivesse tudo bem entre nós. Mas nós não estávamos bem. Estávamos nos desfazendo e eu era o único que fingia que ainda podíamos consertar as coisas. Na semana anterior ao meu aniversário, o comportamento de Derek mudou para algo ainda mais estranho. Ele ficou quase maníaco, assustado, distraído, como se estivesse esperando que algo acontecesse. Ele começava frases e parava no meio do pensamento. Provavelmente deveríamos, deixa pra lá. Eu estava pensando sobre, não é importante. Ele ficava olhando para o celular com uma concentração intensa e, assim que eu entrava no quarto, bloqueava a tela rapidamente. Não era nada discreto, era tão óbvio que eu sabia que ele estava escondendo alguma coisa, mas não conseguia provar o quê. Ele fazia comentários enigmáticos que eu, ingenuamente, interpretei erroneamente como sendo sobre o planejamento do casamento. Precisamos conversar depois do seu aniversário, disse-lhe certa noite enquanto jantávamos em silêncio. Sobre o quê? Só coisas que precisamos discutir em breve, como as reservas da lua de mel, porque realmente precisamos finalizá-las. Claro. Sim, isso mesmo. Mas sua expressão deixava claro que não se tratava de reservas para a lua de mel.
Olhando para trás agora, consigo ver exatamente o que ele estava fazendo. Ele estava arquitetando uma estratégia de saída, contando os dias até o meu aniversário, quando decidiu que finalmente se livraria do fardo do nosso relacionamento. Ele se torturava com a culpa. Eu percebia isso em sua energia inquieta, em sua incapacidade de manter contato visual, no jeito como às vezes me olhava com algo que parecia quase arrependimento. Mas não o suficiente para se sentir culpado e ser honesto comigo. Não o suficiente para ter uma conversa difícil como um adulto, em vez de me enrolar até o momento mais doloroso possível. No dia 17 de abril, véspera do meu aniversário de 30 anos, tirei a tarde de folga do trabalho para fazer as unhas, buscar a roupa na lavanderia e comprar os ingredientes para o jantar que planejava preparar. Eu tinha imaginado que passaríamos a noite juntos, talvez tivéssemos uma comemoração discreta antes do meu aniversário de verdade. Por volta das 6 horas, Derek mandou uma mensagem: preciso trabalhar até tarde. Apresentação importante amanhã. Desculpa, amor. Vou compensar no seu aniversário. Prometo. Eu acreditei nele. Já havia acreditado nessa desculpa dezenas de vezes antes. Por que dessa vez seria diferente? Pedi comida tailandesa do nosso restaurante de sempre. Pede cia e rolinhos primavera, o mesmo pedido de sempre. Comi sozinha no sofá com a mesa enrolada ao meu lado, o ronronar dela sendo o único som no apartamento silencioso demais. Assisti a um reality show ao qual, na verdade, não estava prestando atenção. Tentei não me sentir mal por ter passado a noite anterior ao meu aniversário sozinha. Fui para a cama por volta das 11, desapontada, mas compreensiva, dizendo a mim mesma que amanhã seria melhor, que ele compensaria com algum gesto grandioso, algum sinal de que ainda se importava conosco. Adormeci imaginando me surpreendendo com um café da manhã na cama, ou tirando o dia de folga do trabalho para passar comigo, ou finalmente tendo uma conversa sincera sobre o que estava errado entre nós há meses, me assegurando que superaríamos essa fase difícil. Eu não fazia ideia de que, enquanto eu adormecia em nossa cama, enquanto eu lhe dava o benefício da dúvida mais uma vez, ele provavelmente estava com outra pessoa. Reunindo coragem para terminar tudo por mensagem de texto, decidi que a manhã do meu aniversário seria o momento perfeito para detonar 4 anos da minha vida. Ao longo daqueles 8 meses de distância e mentiras, houve dezenas de pequenos momentos que eu racionalizei e ignorei. Evidências que eu me convenci de que não significavam o que obviamente significavam. O recibo que encontrei no bolso do paletó dele era de um jantar no Uchi, um restaurante caro e romântico, onde nunca tínhamos ido juntos. Quando perguntei sobre isso, ele disse que era um jantar de cliente. Aceitei, mesmo que o recibo mostrasse apenas 2 pratos principais. As ligações noturnas que eu ouvi através da porta do banheiro, sua voz baixa e íntima de um jeito que ele não falava comigo há meses. Quando perguntei com quem ele estava falando, ele disse que era com o irmão dele em Connecticut. Eu aceitei isso, mesmo que as ligações acontecessem várias vezes por semana, e Derek nunca tivesse sido particularmente próximo do irmão. A prévia da mensagem que eu tinha visto aparecer rapidamente na tela do celular dele, de um contato chamado Ashley W. Apenas 3 palavras visíveis antes da notificação desaparecer: mal posso esperar para te ver de novo. Quem é Ashley W? Perguntei casualmente, com o coração acelerado. Colega de trabalho, ele respondeu sem hesitar. É sobre uma reunião de equipe na semana que vem. Eu queria tanto acreditar nele que aceitei a mentira, porque questioná-la significava encarar possibilidades que eu não estava preparada para encarar. Significava admitir que eu havia desperdiçado 4 anos, que Jade tinha razão o tempo todo, que eu teria que cancelar um casamento e encarar as perguntas e a pena de todos. Então, eu racionalizei, dei desculpas, me convenci de que essas pequenas coisas não representavam a importância que claramente tinham. É assim que as pessoas se aprisionam. Uma racionalização de cada vez, até estarem tão afundadas que não conseguem mais enxergar a saída. Até que alguém as force a sair com 34 palavras às 6h23 da manhã, no dia do seu aniversário. Essas 34 palavras estavam me esperando quando acordei. 18 de abril, meu aniversário de 30 anos. Abri os olhos às 6h45 e a primeira coisa que fiz, como todas as manhãs, foi pegar meu celular no criado mudo. A tela mostrava várias notificações. Provavelmente da minha mãe, da minha irmã, talvez de alguns amigos da faculdade lembrando da data.
Mas havia uma mensagem do Derek enviada às 6h23 da manhã, 22 minutos atrás, enquanto eu ainda estava dormindo. Sentei-me na cama, já sentindo aquela familiar sensação de aperto no peito que se tornará minha constante nos últimos meses. Independentemente do que essa mensagem dissesse, eu sabia que não seria nada bom. Derek não mandava mensagens de manhã cedo a menos que algo estivesse errado. Abri a mensagem. Lisa, não aguento mais. Venho querendo terminar tudo há semanas, mas não sabia como te dizer. Isso não está funcionando e acho que não devemos nos casar. Você merece alguém que se dedique totalmente, e eu não. Desculpe por estar escrevendo por mensagem, mas achei que seria mais fácil para nós dois. Se cuida. Li uma vez, depois de novo, e depois uma terceira, porque certamente estava interpretando algo errado. Certamente aquelas palavras não diziam exatamente o que eu pensava que diziam, mas diziam. 34 palavras. Contei-as depois, embora não saiba por que me dei ao trabalho. 4 anos juntos, 1 ano de noivado. Um depósito não reembolsável de $15.000 para o local da festa. Convites de pré-casamento enviados para 150 convidados. Um vestido Vera Wang feito sob medida pendurado no meu armário. O vestido de renda champanhe da minha mãe pendurado no dela. Os pais dele, que vieram de avião de Connecticut para conhecer minha família. Planilhas. Mapas de assentos revisados 17 vezes. Contratos com fornecedores. Degustações de cardápio. Tudo o que eu passei meses planejando meticulosamente. Tudo se resumiu a uma mensagem de texto enviada às 6h23 da manhã do meu aniversário de 30 anos. Não foi uma ligação telefônica, nem uma conversa pessoal em que ele ao menos teria que olhar nos meus olhos. Nem sequer a decência básica de esperar até depois do meu aniversário, me dando um último dia antes de destruir tudo. Apenas 34 palavras frias, como se estivesse cancelando uma assinatura de streaming. Desculpe por estarmos conversando por mensagem, mas achei que seria mais fácil para nós dois. Mais fácil para ele, era o que ele queria dizer. Mais fácil ser covarde. Mais fácil evitar ver a devastação no meu rosto, ouvir a dor na minha voz, encarar as consequências do que estava fazendo. Sentei-me na cama, com o telefone na mão, e esperei pelo colapso. Esperei pelas lágrimas, pelos gritos, pelo desmoronamento em luto que parecia apropriado para ter todo o seu futuro destruído antes mesmo de tomar o café da manhã. Não aconteceu. Em vez disso, senti algo completamente inesperado. Clareza. Todos aqueles meses de distância de repente fizeram todo sentido. As noites em claro nunca tiveram a ver com trabalho. A obsessão pela academia nunca teve a ver com ficar bem nas fotos do casamento. O segredo no celular nunca teve a ver com privacidade ou protocolos de segurança do trabalho. Ele já vinha se desinteressando pelo nosso relacionamento há meses, provavelmente já estava envolvido com outra pessoa. E simplesmente não teve coragem de admitir isso até ter criado distância suficiente para se afastar. A escolha da data do meu aniversário não foi impensada. Foi calculada. Ele vinha planejando isso, esperando por esse exato momento. Ele queria que eu ficasse devastada demais para reagir, humilhada demais para aparecer no apartamento dele exigindo respostas concretas, arrasada demais para fazer qualquer coisa além de absorver o golpe e desaparecer silenciosamente da vida dele. Ele tinha sido um covarde desde o início. Eu simplesmente estava muito envolvida com o meu futuro cuidadosamente planejado para perceber isso. Levantei da cama, fui até a cozinha, fiz café na minha caneca de chefe, aquela que a Jade me deu quando fui promovida há 2 anos. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu media a quantidade de pó, adicionava água e apertava o botão. O ritual familiar era reconfortante, algo normal em uma manhã que acabará de se tornar tudo, menos normal. Enquanto o café era preparado, reli o texto, analisando-o como analisaria um plano de projeto no trabalho, buscando a lógica, a estrutura, o significado real por trás da linguagem corporativa. Já faz semanas que quero terminar tudo. Semanas, não dias. Não foi uma constatação repentina. Semanas sabendo que ele tinha terminado conosco enquanto ainda dormia na nossa cama. Ainda me deixando planejar nosso casamento. Ainda me permitindo acreditar que tínhamos um futuro juntos. Você merece alguém que se dedique totalmente, e eu não. Clássica manobra de evasão.
transformando a questão em algo sobre o que eu merecia, em vez de assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas. Tentando parecer nobre em vez de covarde. Achei que seria mais fácil para nós dois. A única frase honesta em toda a mensagem. Ele realmente achou que isso seria mais fácil para ele. Mandar uma mensagem significava que ele não precisaria presenciar minha dor. Não precisaria responder a perguntas difíceis. Não precisaria encarar a realidade do que estava fazendo com alguém que o amava há 4 anos. Meu café ficou pronto. Despejei-o lentamente, adicionei creme, mexi e tomei um gole. Estava bom, forte, exatamente como eu precisava. Então peguei meu celular e digitei uma palavra, ok. Apertei enviar. Então bloqueei o número dele. Abri o Instagram. Bloqueei-o lá também. Bloqueei o Facebook, o LinkedIn, todas as redes sociais em que já tínhamos nos conectado, todos os laços digitais que nos uniam. Cortei todos eles metodicamente, um após o outro, enquanto tomava café na minha cozinha e observava o nascer do sol em Auschwitz através daquelas janelas do chão ao teto que ele me convenceu de que eu precisava. Fui até minhas fotos e comecei a apagar todas as fotos nossas juntos, todas as capturas de tela de conversas carinhosas, todas as lembranças salvas de 4 anos de um relacionamento que, aparentemente, não significou nada para ele. Centenas de fotos. Apaguei todas. Meus contatos de emergência. O nome dele estava lá, logo abaixo de a noivo. Mudei de Derek depois do pedido de casamento, achando que seria romântico. Apaguei o registro inteiro. Todo o processo de exclusão digital levou uns 10 minutos. Preciso, eficiente e completo. Quando terminei minha primeira xícara de café, Derek Harrison já havia sido completamente removido da minha vida digital. Meu telefone começou a tocar imediatamente. Número desconhecido. Recusei a chamada. Tocou novamente. Outro número desconhecido. Recusei de novo. Uma mensagem de um número desconhecido. Lisa, por favor, atenda. É o Derek. Por favor. Precisamos conversar. Bloqueado. Outra ligação. Outra recusa. Ele ligava de telefones do trabalho, de telefones de amigos, provavelmente estava no apartamento dele, pedindo emprestado aparelhos de qualquer pessoa por perto porque eu tinha bloqueado o número dele. E ele não esperava isso, não esperava que eu respondesse de forma alguma, muito menos que respondesse com uma demissão definitiva imediata. Ele esperava que eu desmoronasse, que ligasse para ele aos prantos, implorando por uma explicação, por outra chance, por qualquer coisa que fizesse essa dor ser menos intensa. Ele esperava que eu precisasse de um desfecho, que ele precisasse se explicar, que eu precisasse de algum tipo de processamento emocional que exigisse a participação dele. Em vez disso, eu lhe disse uma palavra e depois o apaguei completamente. As ligações não paravam. Recusei todas, preparei uma segunda xícara de café, sentei no meu sofá cinza, aquele que eu havia escolhido com tanto cuidado, aquele que Derek mal olhou antes de dizer, o que você achar melhor, e senti algo que não sentia há meses. Paz. Não felicidade. Nem exatamente alívio. Paz. A ansiedade constante que eu carregava. O medo de pisar em ovos. A ginástica mental diária para tentar descobrir o que estava errado e como consertar. Tudo isso simplesmente desapareceu. Ele tinha feito a sua escolha. Eu a aceitei imediatamente. Estava tudo terminado. Meu celular vibrou com outra mensagem de um número desconhecido. Você não pode simplesmente me ignorar. Precisamos conversar sobre isso como adultos. Isso é infantil. Quase ri. Ele terminou comigo por mensagem de texto na manhã do meu aniversário e eu estava sendo infantil por não entrar na onda do pânico dele. Bloqueei o número dele também. Por volta das 7h30, Jade ligou. Ver o nome dela na minha tela foi como uma tábua de salvação. Feliz aniversário, linda. Sua voz era tão alegre, tão alheia ao que acabará de acontecer. Pronta para o brunch? Estou pensando em mimosas e obrigada. Mudança de planos. Derek e eu terminamos. Silêncio. Então, o quê? Que diabos aconteceu? Há cerca de 1 hora, ele me mandou uma mensagem terminando comigo.
No meu aniversário. Ouvi-a inspirar profundamente. Aquele idiota. Você está bem? Quer que eu vá aí? Chego em 20 minutos. Estou bem. E eu estava. Na verdade, acho que estou melhor do que bem. Podemos ir tomar brunch mesmo assim? Não quero ficar aqui sozinha. Com certeza. Busco você em 1 hora. E a Lisa também. Sua voz era firme, protetora. Vou levar mimosas, daquelas bem fortes. Depois que desliguei, fiquei sentada ali por mais um instante, segurando meu celular, olhando ao redor do apartamento que eu mal conseguia pagar sozinha. O apartamento que Derek me convenceu a alugar, o santuário que eu construí, acreditando que o compartilharíamos juntos. Agora era só meu. O pensamento deveria ter sido aterrador. Em vez disso, senti uma sensação de liberdade. Terminei meu café, levantei, fui ao banheiro e comecei a me arrumar para o brunch com minha melhor amiga, para o primeiro dia do meu 30º ano, para o que quer que viesse a seguir. Derek Harrison tentou destruir meu aniversário, meu futuro, meus planos cuidadosamente elaborados. Mas ali, parada em frente ao espelho do meu banheiro, com um rímel na mão, percebi algo com que ele não contava. Aquela única palavra, ok, não representava uma aceitação da derrota. Era uma declaração de guerra. Não que Derek algum dia visse essa declaração. Me vesti para o trabalho com a mesma precisão metódica que aplicava a tudo na minha vida. Blazer azul marinho, blusa branca, meus saltos favoritos, aqueles que me faziam sentir poderosa mesmo nos dias mais difíceis. Fiz minha maquiagem com cuidado, dedicando um tempo extra ao corretivo para disfarçar o leve inchaço ao redor dos olhos. Não foi por ter chorado, mas sim por não ter dormido bem. Quando saí do meu apartamento às 8h15, eu estava exatamente como sempre. Profissional, bem arrumada, impecável. O escritório estava com o caos habitual de uma terça-feira. Cheguei e me deparei com 17 novos e-mails, 3 mensagens no Slack sobre um problema urgente de um projeto e um lembrete no calendário de que nossa reunião matinal começaria em 10 minutos. Mergulhei de cabeça em tudo aquilo, grata pela distração. Bom dia, Lisa, meu colega Brian me cumprimentou quando passei pela sua mesa. Feliz aniversário. Obrigada, Brian. Sorri e continuei andando. A reunião rápida aconteceu na nossa sala de conferências principal. 12 pessoas se reuniram em volta da mesa, laptops abertos, canecas de café espalhadas por toda parte. Nosso líder de equipe passou a vez pedindo atualizações. Quando chegou a minha vez, apresentei meu relatório de status de forma clara e concisa. 3 projetos dentro do cronograma. Um risco potencial que estávamos monitorando. Sem impedimentos. Profissional, tranquilo, normal. Ah, e feliz aniversário, Lisa, acrescentou minha líder de equipe no final. 30 é uma idade importante. Obrigado. Outro sorriso. Este pareceu mais natural. Eu estava melhorando nessa apresentação. Às 10h30, minha chefe passou pela minha mesa. Sarah tinha por volta de 45 anos, era inteligente, direta, o tipo de gerente que realmente se importava com sua equipe além da simples produção. Feliz aniversário, disse ela, me entregando um cartão presente. Sei que você está sempre trabalhando naquele seu apartamento. Pensei que isso poderia ajudar. Antropologia, $75. Bem mais generoso do que o cartão presente de aniversário padrão que a maioria dos gerentes dá. Sarah, que gesto atencioso. Obrigada. Você vai fazer algo especial hoje à noite? Tem planos para alguma grande comemoração? Por um breve instante, considerei contar a ela, simplesmente soltar que meu noivo havia terminado comigo por mensagem de texto esta manhã, e que eu não tinha absolutamente nenhum plano, exceto talvez beber vinho sozinha no meu apartamento enquanto pensava em como cancelar um casamento. Em vez disso, eu disse, só um jantar com alguns amigos. Nada muito extravagante. Bom, aproveite. E falando sério, tire a tarde de folga se quiser. É seu aniversário. Estou bem. Na verdade, o trabalho está sendo uma boa distração agora. Ela me lançou um olhar. Um olhar que dizia que ela sabia que algo estava errado, mas que não ia insistir.
Mas se você precisar de alguma coisa, minha porta está aberta. O almoço foi a parte mais difícil. Nossa gerente de escritório, Kelly, trouxe cupcakes. Ela fez um evento especial, arrumando-os na sala de descanso com pequenas decorações de aniversário e um cartão que todos assinaram. Às 12h15, alguém anunciou em voz alta: comemoração de aniversário na sala de descanso. Venham cantar para Lisa. Entrei e encontrei uns 20 colegas reunidos em volta dos cupcakes. Kelly segurava um isqueiro, pronta para acender a única vela que tinha colocado em um deles. Eles cantaram. Eu fiquei ali parada, sorrindo, sentindo-me completamente distante do meu corpo, como se estivesse assistindo aquilo acontecer com outra pessoa. Quando terminaram, todos aplaudiram. Eu apaguei a vela. Faça um pedido, gritou alguém. Eu queria que Derek Harrison recebesse exatamente o que merece, pensei. Mas apenas sorri e disse: ele já recebeu. As pessoas me abraçavam, diziam para eu aproveitar meus 30 anos, perguntavam sobre o casamento. Só mais alguns meses, né? Você deve estar tão animada. Desviei o assunto, mudei de tema e consegui aguentar toda aquela situação constrangedora sem me descontrolar. Minha assistente, Raquel, ficou um pouco mais depois que todos os outros voltaram para suas mesas. Ela era mais jovem do que eu, na faixa dos 25 anos, inteligente e perspicaz. Você está bem? Ela perguntou baixinho. Sim, por quê? Não sei. Você parece estar aqui, mas ao mesmo tempo não estar realmente presente. Só estou cansada. Organizar um casamento é exaustivo. A mentira agora saía fácil. Bem, se precisar de alguma coisa, estou aqui. Tudo bem. De verdade, mas obrigada, Raquel. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Consegui passar o resto do dia, respondi e-mails, participei de reuniões, discuti cronogramas de projetos e alocação de recursos, fiz meu trabalho como se o mundo não tivesse acabado de explodir. Às 5h30, desliguei meu laptop, peguei minha bolsa e fui até meu carro. Só quando estava sozinha, sentada na garagem com a porta fechada e o motor ligado, é que me permiti respirar. Jade me buscou às 9h da manhã. Eu havia mandado meu endereço para ela por mensagem na noite anterior, embora ela já o soubesse. Ela já tinha vindo ao meu apartamento dezenas de vezes. Ela apareceu com 2 copos de viagem de mimosa e uma expressão feroz que dizia que estava pronta para usar violência em meu nome, se necessário. Como você está de verdade? Ela perguntou assim que entrei no carro dela. Sinceramente, não sei. Sinto que deveria estar muito mais devastado do que estou. Não existe um deveria nessa situação. Você sente o que sente. Fomos de carro até o Julia, um dos nossos lugares favoritos para brunch, conseguimos uma mesa perto da janela, pedimos omeletes italianas e mimosas à vontade, e ficamos lá sentados por 2 horas enquanto eu contava tudo para ela. Os 8 meses de distância, a visita ao local onde Derek não se deu ao trabalho de levantar os olhos do celular, os comentários enigmáticos na semana anterior ao meu aniversário, a própria mensagem de texto, 34 palavras às 6h23 da manhã. Jade escutou sem interromper, o maxilar ficando cada vez mais tenso a cada detalhe. Ele já vinha planejando isso, disse ela finalmente. Não foi uma decisão impulsiva tomada em um momento de pânico. Ele vem elaborando uma estratégia de saída há meses. Provavelmente já tem outra pessoa em vista. Talvez. Dei um longo gole na minha mimosa. Honestamente, já nem me importo mais. Se ele for tão covarde assim, se for capaz de fazer isso, então escapei por pouco. Jade ergueu seu copo. Ao desviar de balas e prosperar sem peso morto. Brindamos. Pela primeira vez desde que abri aquela mensagem, senti algo além de choque paralisante ou clareza fria. Senti-me quase livre. Sabe qual é a pior parte? Eu disse. Nem estou com o coração partido por tê-lo perdido. Estou com raiva do tempo que desperdicei. 4 anos da minha vida investidos em alguém que aparentemente só estava cumprindo tabela. Ele é quem perdeu tempo, disse Jade com veemência. Ele tinha algo real com alguém incrível e jogou tudo fora porque é um covarde que não consegue lidar com compromisso. A culpa é dele, não sua. Ficamos no Julia até que eles começaram a nos olhar com cara feia, como se precisássemos da mesa.
Depois, voltamos para o meu apartamento e a Jade me ajudou a começar o processo de apagar o Derek da minha vida. Na manhã de sábado, segundo dia, acordei com o meu celular vibrando sem parar na mesa de cabeceira. 23 chamadas perdidas, 47 mensagens de texto, todas de números desconhecidos. Ouvi uma mensagem de voz aleatória. A voz de Derek estava trêmula, quase irreconhecível. Lisa, por favor, atenda. Eu cometi um grande erro. Não sei o que estava pensando. Podemos conversar, por favor? Eu imploro. Só 5 minutos. Por favor. Apaguei. Nem me dei ao trabalho de ouvir os outros. Percorri algumas mensagens de texto. Todas variações do mesmo tema desesperado. Eu estraguei tudo feio. Precisamos conversar sobre isso. Você não pode simplesmente me ignorar. Isso é infantil. Lisa, seja adulta. Essa última quase me fez rir. Ele terminou comigo por mensagem de texto na manhã do meu aniversário, mas eu estava sendo infantil por não entrar no pânico dele. Bloqueei cada novo número que aparecia. Depois, levantei, fiz café e decidi o que faria no meu sábado. Iria recuperar o meu espaço. Primeiro, tirei todas as nossas fotos. Havia mais do que eu imaginava. Fotos emolduradas na estante, as magnéticas na geladeira, a tela impressa acima do sofá que eu tinha mandado fazer do nosso pedido de casamento em Cancún. Desmontei todas, retirei as fotos e empilhei as molduras vazias em uma caixa. Então, vasculhei o apartamento recolhendo tudo que o Derek já havia me dado. Presentes de aniversário, presentes de Natal, o cobertor pesado que ele comprou quando mencionei que estava com dificuldade para dormir, o livro de arquitetura que eu nunca tinha lido. Tudo foi para caixas. Reorganizei os móveis. O sofá foi para outra parede. A estante foi para o lugar onde o sofá estava. A poltrona que o Derek tinha escolhido como seu lugar foi para o quarto de hóspedes. Ao meio-dia, o lugar estava completamente diferente. A sensação também era diferente. Finalmente, era meu. Jade apareceu por volta da 1 da tarde com vinho e material de pintura. Trouxe verde esmeralda, anunciou ela, mostrando um galão de tinta, para a parede de destaque do seu quarto. Aquela que o Derek disse ser muito ousada. Eu queria pintar aquela parede há mais de um ano. O Derek insistiu que a mantivéssemos no bege sem graça que já estava no imóvel. É neutro, ele disse. Não queremos afastar potenciais compradores quando formos vender. Só que este era o meu apartamento, não o nosso. E eu podia pintá-lo da cor que eu quisesse. Nova era, nova energia, declarou Jade, com um rolo de cabelo na mão. Passamos a tarde pintando. Jade me contou sobre sua nova namorada, Kelly, com quem estava saindo há mais ou menos um mês. Eu contei a ela sobre o projeto infernal no trabalho. Fofocamos sobre amigos em comum. Bebemos vinho e rimos. Ao pôr do sol, aquela parede de destaque estava num tom verde esmeralda magnífico e vibrante. O tipo de cor que impõe respeito. O tipo de cor que transmite a mensagem de que aquele espaço pertencia a alguém que sabia o que queria. Domingo de manhã, terceiro dia, acordei me sentindo genuinamente bem pela primeira vez em meses. Então, a campainha tocou às 9 horas da manhã. Olhei pelo olho mágico. Derek estava parado no corredor, com a aparência de quem não dormia há 3 dias. Seu cabelo estava oleoso e sujo. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ele vestia a mesma camisa de botões que eu tinha visto na foto do perfil dele no LinkedIn na sexta-feira. Agora amassada, como se ele tivesse dormido com ela. Ele segurava um buquê de cravos, cravos tristes e murchos de supermercado, que já estavam ficando marrons nas pontas. Eu não abri a porta. Ele bateu. Lisa, eu sei que você está em casa. Seu carro está no estacionamento. Por favor, podemos conversar? 5 minutos. É só isso que eu peço. Fiquei em silêncio atrás da porta, observando-o pelo olho mágico. Eu cometi um erro. Tá bem? O maior erro da minha vida. Entrei em pânico por causa do casamento e, em vez de conversar com você, eu simplesmente estraguei tudo. Mas eu te amo. Podemos consertar isso. Por favor.
Miso miou de algum lugar atrás de mim. Derek ergueu a cabeça bruscamente ao ouvir o som. Eu consigo ouvir a Miso. Vamos, Lisa. Não me faça implorar através de uma porta. Eu não me mexi. Não fiz nenhum som. Ele bateu de novo. Chamou meu nome. Sua voz embargou. Por favor. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Só abra a porta. Ele esperou 10 minutos, 15, batendo de vez em quando, chamando meu nome. Sua voz ficando cada vez mais desesperada, mais embargada. Por fim, ele deslizou até o batente da porta e ficou ali sentado, com a cabeça entre as mãos e os ombros tremendo. Eu o observei desmoronar pelo olho mágico durante 20 minutos. Vi-o chorar, viu-se quebrar, e não senti absolutamente nada. Por fim, ele se levantou, deixou os cravos no meu tapete e foi embora. Esperei até ouvir as portas do elevador fecharem. Então, abri a porta, peguei as flores murchas e tristes e fui direto para o coletor de lixo no final do corredor. Joguei-os lá dentro, ouvi-os despencarem 6 andares abaixo até a caçamba de lixo lá embaixo, voltei para o meu apartamento, fechei a porta, tranquei-a com as fechaduras novas que instalei ontem, fiz café, sentei no sofá e fiquei olhando para minha linda parede verde esmeralda. Aquele silêncio, a escolha de não abrir a porta, de não dialogar, de não lhe dar o confronto ou o desfecho de que ele claramente precisava, foi mais poderoso do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. E, aparentemente, Derek não conseguia lidar com o silêncio. A manhã de segunda-feira chegou com a falsa promessa de normalidade. Cheguei ao trabalho no meu horário habitual, sentei-me à minha mesa com meu café e abri meu laptop para verificar os e-mails. Raquel apareceu à porta do meu escritório antes mesmo de eu ter terminado de ler minha caixa de entrada. Ela parecia desconfortável, mais desconfortável do que eu jamais a vira. Há um tal de Derek Harrison aqui para falar com você. A voz dela se elevou no final, transformando a frase em uma pergunta, embora não devesse ser. Ele não tem hora marcada, mas insiste que é urgente. Diz que é algo pessoal. Senti um frio na barriga, mas minha voz permaneceu completamente firme quando eu disse: diga a ele que não estou disponível. Se ele tentar voltar, chame a segurança do prédio. Raquel ergueu as sobrancelhas. Ela tinha conhecido Derek na festa de Natal da empresa no ano passado. Tinha conversado com ele sobre o emprego dele em vendas farmacêuticas. Sabia que ele era meu noivo. Entendi, disse ela baixinho e saiu. Tentei me concentrar nos meus e-mails. Li a mesma frase 3 vezes sem processá-la. Minhas mãos tremiam levemente. Pressionei-as firmemente contra a mesa. 10 minutos depois, Raquel voltou. Sua voz estava mais baixa agora. Urgente. Ele se recusa a sair do saguão. Está gritando com a recepcionista. Jen pediu para ele ir embora e ele disse que não vai sair daqui até falar com você. Devo chamar a segurança? Sim, por favor. Ela desapareceu novamente. Levantei-me e fui até a janela do meu escritório. Eu estava no 3º andar, com vista para a entrada principal. Daqui, eu conseguia ver claramente a entrada do saguão. Em menos de 2 minutos, 2 seguranças com seus uniformes azul marinho apareceram. Um deles falava pelo rádio. O outro se aproximava de alguém que eu ainda não conseguia ver direito. Então Derek apareceu e eu mal o reconheci. Ele parecia pior do que no domingo de manhã, quando estava na minha porta. Cabelo ainda por lavar, a mesma camisa de botões amassada. Ele gesticulava descontroladamente para os seguranças, sua voz ecoando mesmo através das janelas fechadas. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas conseguia sentir o tom. Desesperado, furioso, desequilibrado. As pessoas paravam para observar. Colegas chegando para o trabalho, parando com suas xícaras de café e pastas para contemplar a cena que se desenrolava no saguão. O movimento da manhã. Provavelmente umas 30 ou 40 pessoas testemunharam Derek Harrison sendo escoltado para fora do meu local de trabalho pela segurança. Um dos guardas agarrou o braço de Derek. Derek se desvencilhou bruscamente e disse algo ríspido. O outro guarda se aproximou e, juntos, conseguiram guiá-lo à força em direção à saída. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do Brian, que estava sentado 2 carteiras ao lado.
Era seu noivo que acabou de ser expulso pela segurança? A notícia se espalharia por todo o escritório em 1 hora, provavelmente menos. Derek havia ultrapassado todos os limites profissionais. Apareceu no meu local de trabalho, causou um escândalo e foi retirado à força pela segurança. Tudo porque ignorá-lo estava funcionando muito bem. Observei o carro dele sair cantando o pneu do estacionamento, os pneus cantando levemente no asfalto. Então, sentei-me novamente à minha mesa e respondi à mensagem de Brian, ex-noivo. E sim. Naquela noite, Jade apareceu na minha porta sem avisar, trazendo comida chinesa para a viagem e novidades. Precisamos conversar, disse ela, passando por mim e entrando no apartamento com sacolas de comida. Tenho informações. Ela arrumou tudo na minha mesa de centro. Lo mein, frango com laranja, rolinhos primavera, 2 garfos. Nós nos sentamos no meu sofá. Miso imediatamente reivindicou o colo de Jade. O Derek está completamente descontrolado, disse Jade sem rodeios. Ele está ligando para todo mundo que a gente conhece. A Ashley Thompson me mandou uma mensagem há 1 hora. Ele apareceu na casa dela ontem à noite. Ashley era uma amiga em comum da faculdade. Ela tinha sido convidada para o casamento. Provavelmente já tinha recebido meu aviso de cancelamento. O que ele queria? Informações sobre você, como você está, se está saindo com alguém, se ela achava que você voltaria para ele algum dia. Jade fez uma pausa. Ashley mandou ele embora. Mas antes que ele fosse, ele contou tudo para ela. Tudo. Tudo? Havia outra pessoa, Lisa. O nome dela é Britney, nova vendedora na empresa dele, tem 23 anos. Eu já sabia de alguma forma, suspeitava há meses, mas ouvir a confirmação ainda me pareceu uma mistura de validação e traição. Quando começou? Ashley disse isso há cerca de 8 meses. Logo quando ele começou a agir de forma diferente. 8 meses. Durante todo esse tempo, enquanto eu planejava nosso casamento, revisava a disposição das mesas, escolhia as cores dos guardanapos, ele estava dormindo com uma mulher que mal tinha saído da faculdade. E aqui está a melhor parte, continuou Jade. E sua expressão era quase de alegria. Tudo acabou no dia seguinte ao que ele te mandou aquela mensagem. Britney não estava interessada em nada sério. Ela só queria se divertir. Quando Derek disse que tinha terminado o noivado por ela, que estava pronto para se comprometer, ela surtou completamente. Disse a ele que nunca tinha concordado com nada parecido. Terminou tudo imediatamente. Eu ri. O som saiu agudo e amargo, mas genuíno. Então, ele destruiu um relacionamento de 4 anos e um casamento de uma garota de 23 anos que o largou no dia seguinte. É quase poético. Ashley disse que está completamente devastado. Continua dizendo que você era a melhor coisa da vida dele, e ele destruiu tudo por nada. Ele perdeu você e Britney em 24 horas e agora está em crise. Ótimo. Dei uma mordida no lo mein. Ele deveria conviver com isso. Jade ergueu sua cerveja. Há o erro de julgamento catastrófico e as consequências que enfrentar. Brindamos com as garrafas. As 2 semanas seguintes se transformaram em um cerco que eu não havia solicitado, mas que lidei com a mesma precisão metódica que aplico aos projetos de trabalho. Todos os dias chegavam flores no meu escritório. Na segunda-feira, rosas. Na terça-feira, lírios. Na quarta-feira, um enorme arranjo misto que a recepcionista aceitou com um olhar de desculpas. O que devo fazer com isso? Perguntou ela. Doi-os para o hospital aqui perto, eu disse. Nem mencione isso quando surgir qualquer proposta. Pode deixar comigo. Na sexta-feira, a recepcionista apenas acenou para mim quando as entregas chegaram, já pegando o telefone para ligar para o hospital. As mensagens de voz eram piores. Derek as deixava de números diferentes depois que eu bloqueava a cada um. Eu ouvia 30 segundos de cada uma antes de apagar. O suficiente para avaliar seu estado mental, mas não o bastante para realmente absorver as palavras. Eles começaram pedindo desculpas. Eu sei que não mereço seu tempo, mas por favor, me ouça. Cometi um erro terrível e imploro por uma chance de explicar. Ao final da primeira semana, a relação já estava amarga. Você está sendo cruel, Lisa.
Estivemos juntos por 4 anos. Isso merece pelo menos uma conversa. Você não pode simplesmente apagar alguém da sua vida assim. Na verdade, eu podia. E eu estava. Certa noite, uma carta manuscrita de 5 páginas apareceu debaixo da minha porta. Consegui ler a primeira linha através do envelope. Minha querida Lisa, sei que não mereço seu perdão, mas joguei-a fora sem abri-la. Independentemente do que ele tivesse escrito, qualquer que fosse a explicação ou justificativa que tivesse elaborado, eu não precisava ouvir. Nossos amigos em comum começaram a entrar em contato. Mensagens tímidas perguntando se eu estava bem, se o Derek tinha me procurado, se eu queria conversar sobre o que aconteceu. A maioria estava genuinamente preocupada. Alguns estavam claramente em busca de fofoca. Então a mãe dele ligou. Eu não reconheci o número de Connecticut, então atendi. Lisa, aqui é Patrícia Harrison. Sua voz era fria. Formal. Não sei o que aconteceu entre você e Derek, mas ele está um completo desastre. Ele disse que você nem sequer fala com ele. Isso me parece uma vingança desnecessária. Algo dentro de mim se quebrou. Seu filho terminou comigo por mensagem de texto na manhã do meu aniversário, depois de meses me traindo com uma colega de trabalho. Aí ele apareceu no meu local de trabalho e foi escoltado para fora pela segurança. Se ele está um caos, é por causa das escolhas que ele fez. Não por minha causa. Desliguei antes que ela pudesse responder. Mudei toda a minha rotina para evitar encontrar o Derek por acaso. Cafeteria diferente. Troquei o Ondstoten pelo Fleet, mesmo sendo mais longe do meu apartamento. Mudei de supermercado. Comecei a ir ao Whole Foods na Zona Norte em vez do H-E-B que eu sempre frequentava. Estúdio de yoga diferente, caminho diferente para o trabalho. Não porque eu tivesse medo de vê-lo, mas porque me recusava a dar-lhe qualquer acesso, mesmo que acidental, à minha vida. Cancelar o casamento acabou sendo surpreendentemente simples. Michelle, a coordenadora do local em Barton Creek, foi muito compreensiva quando liguei. Preciso cancelar, eu disse simplesmente. Oh, querida, sinto muito. Posso perguntar o que aconteceu? Ele terminou tudo por mensagem de texto no meu aniversário. Jesus. Uma longa pausa. Escute, oficialmente eu deveria te dizer que o depósito não é reembolsável, mas entre nós, vou processar isso como um cancelamento iniciado pelo local devido a circunstâncias imprevistas. Você receberá seu dinheiro de volta. Obrigado. Isso é incrivelmente gentil. Melhor agora do que depois do casamento. Acredite em mim, já vi casais se casarem e se arrependerem por décadas. A maioria dos outros fornecedores também foi compreensiva. A florista me reembolsou o depósito imediatamente. O fotógrafo também. O DJ ficou com o depósito, mas enviou um bilhete dizendo que esperava que eu contratasse seus serviços para uma celebração melhor algum dia. Vendi meu vestido Vera Wang no East White em 3 dias. Uma mulher chamada Maria, de Houston, o comprou por 80% do preço que eu havia pago. Ela me enviou uma mensagem com o pagamento: sinto muito pelo ocorrido. Espero que você encontre a felicidade. A gentileza dela, vinda de uma completa desconhecida, quase me destruiu mais do que qualquer coisa que Derek tivesse feito. Enviei avisos de cancelamento para todos os 150 convidados. Mantive a mensagem simples: devido a circunstâncias imprevistas, o casamento de outubro foi cancelado. Agradecemos a sua compreensão. Minha mãe ligou 1 hora depois de receber a dela. O que aconteceu? Perguntou, exigindo uma resposta. Senha, você está bem? Senha, sinto muito. Apenas uma preocupação imediata sobre como isso a afetaria. Eu e o Derek terminamos. Mas por quê? O que você fez? Eu não fiz nada, mãe. Ele que terminou tudo. Bem, deve ter havido um motivo. Os homens não terminam noivado sem motivo. Você estava pressionando-o? Sendo muito exigente em relação ao casamento? Fechei os olhos. Vou desligar agora. Lisa, espera. Eu já comprei meu vestido. E contei para todo mundo no clube do livro sobre o casamento. Você sabe o quão constrangedor isso é? Adeus, mãe.
Desliguei e bloqueei o número dela também, pelo menos temporariamente. Eu não aguentava mais lidar com a decepção alheia por causa do meu próprio coração partido. Chega de explicações, de justificativas, de ser qualquer coisa além do que eu precisava ser naquele momento. Alguém que disse um ok e realmente quis dizer isso. Derek tentou me destruir com sua covardia. Em vez disso, ele se destruiu, e eu estava apenas começando. Começar acabou sendo mais fácil do que eu esperava. 6 semanas depois da mensagem de aniversário, tive meu primeiro encontro desde o Derek. Não porque eu estivesse procurando um relacionamento, mas porque ficar parada parecia pior do que correr um pequeno risco. O nome dele era Marcus Taylor. Eu o conheci 3 semanas antes em uma conferência de tecnologia no centro da cidade. Um daqueles eventos do setor com painéis de discussão e encontros de networking que eu geralmente achava exaustivos. Ele me abordou durante um intervalo entre as sessões, fez perguntas pertinentes sobre minha abordagem de gerenciamento de projetos e realmente ouviu minhas respostas em vez de apenas esperar sua vez de falar. Trocamos números de telefone e mensagens casuais nas semanas seguintes. Nada sério, apenas conversas leves sobre trabalho, sobre Austin e sobre a onda de calor absurda que estávamos enfrentando. Quando ele me convidou para tomar uns drinks no Whistler's, quase disse não. Muito cedo, não estava pronta, ainda estava me recuperando. Mas algo me fez dizer sim. Nos encontramos numa quinta-feira à noite. Cheguei primeiro. Pedi um gin tônica no bar. Tentei não ficar nervoso. Era só para tomar uns drinks, sem pressão. Se fosse ruim, eu podia ir embora depois de um. Marcus chegou exatamente na hora, o que eu apreciei. Ele era alto, talvez 1,85 metros, com cabelo escuro e encaracolado e óculos que, de alguma forma, o faziam parecer acessível em vez de nerd. Ele sorriu quando me viu, um sorriso genuíno e caloroso. Ei, obrigado por me conhecer. Claro. Obrigada por sugerir este lugar. Eu estava querendo experimentar. Acomodamo-nos em bancos do bar, pedimos uma segunda rodada de bebidas e ficamos conversando. Ele me contou sobre seu trabalho desenvolvendo software de segurança para uma startup ainda menor que a minha. Sobre sua péssima banda da faculdade, que tocava covers em festas onde ninguém queria ir. Sobre sua tentativa de aprender cerâmica em um centro comunitário, que resultou em uma tigela torta que sua mãe ainda exibe com destaque na lareira. Ela conta para todo mundo que fui eu que fiz, disse ele, rindo, como se fosse uma relíquia preciosa em vez de uma prova de que eu não tenho nenhuma habilidade artística. Eu ri. Ri de verdade, daquele jeito que vem de uma diversão genuína, não de polidez. Me senti bem. Quase como algo estranho depois de meses de sorrisos forçados e uma postura cuidadosa. E você? Perguntou ele. Tem algum talento escondido ou fracasso espetacular que esteja disposto a compartilhar? Contei a ele sobre meu trabalho, sobre os projetos desafiadores que eu estava gerenciando, sobre meu chefe, que era exigente, mas justo. Não mencionei Derek, nem o casamento cancelado, nem a mensagem de aniversário, nem nada disso. Essa data existia num espaço à parte de toda aquela dor, e eu queria que continuasse assim. Marcus fez perguntas adicionais sobre coisas que eu havia mencionado. Lembrou-se de detalhes de nossas conversas anteriores por mensagem. Manteve contato visual como se eu fosse a única pessoa na sala, não como se estivesse procurando alguém melhor ou mais interessante. Parecia normal, saudável, como relembrar como é o interesse genuíno quando alguém está realmente presente e envolvido, e não apenas fingindo atenção enquanto planeja mentalmente sua saída. Ficamos no Whistler's por 3 horas, pedimos aperitivos, tomamos outra rodada de bebidas, conversamos sobre tudo e sobre nada. Viagens que queríamos fazer, podcasts pelos quais éramos obcecados, os melhores tacos de Austin. Um debate que poderia durar horas nesta cidade. Quando finalmente fomos embora, Marcus me acompanhou até o carro. Eu me diverti muito, disse ele. Você gostaria de fazer isso de novo? Sim, eu disse. Eu faria. Ele sorriu. Não tentou me beijar, o que eu apreciei. Apenas disse boa noite e esperou até que eu estivesse em segurança no meu carro antes de ir para o dele. Dirigindo para casa, senti algo que não sentia há quase um ano. Esperança. Jade percebeu a mudança imediatamente.
Estávamos tomando café no domingo seguinte, no nosso lugar de sempre, o Fleet, meu novo ponto de encontro favorito. Ela estava me contando sobre sua namorada, Kelly, e sobre uma viagem que estavam planejando para Marfa, quando parou no meio da frase e simplesmente olhou para mim. O quê? Perguntei. Você está radiante. Não sou. Você está. De verdade, genuinamente feliz. Não te vejo assim há. Nossa, talvez um ano. Mas. Pensei nisso. Saí no encontro na semana passada. Jade ergueu as sobrancelhas. E você só está me contando isso agora? Contei ela sobre Marcos, sobre os drinks no Whistler's, sobre como a conversa tinha sido fácil, como tudo parecia normal. Você parece mais leve, disse Jade quando terminei. Como se não estivesse mais carregando um peso enorme. Ela tinha razão. Eu me senti mais leve. A vigilância constante para monitorar o humor de Derek, o cuidado extremo com que me movia por causa do seu distanciamento inexplicável, a ansiedade diária de me perguntar o que eu tinha feito de errado para merecer o seu afastamento. Tudo isso havia desaparecido. Eu não tinha ideia de quanta energia estava gastando tentando salvar algo que já estava morto, eu disse. Jade estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Você não está apenas sobrevivendo a isso, você está prosperando. Essa é a melhor vingança. Ela tinha toda a razão. A melhor vingança não era o confronto, a exposição pública ou tentar fazer Derek sofrer. Era construir uma vida tão plena e autêntica que a ausência dele se tornasse um alívio em vez de uma ferida. Acordar todos os dias sem ter que decifrar seus silêncios ou lidar com seus humores era uma sensação de liberdade. 3 meses depois da mensagem de aniversário, vi Derek pela última vez. Nossa amiga em comum, Sarah, ia se casar. Alguém que ambos conhecíamos desde a faculdade. Pensei em não ir. Não queria confusão. Não queria o constrangimento. Não queria dar ao Derek nenhuma oportunidade de se aproximar de mim. Mas Sarah tinha sido minha amiga em primeiro lugar, esteve ao meu lado durante o término do relacionamento, e eu me recusava a deixar que a existência de Derek ditasse minhas escolhas. Marcos aceitou ser meu acompanhante. Chegamos à recepção com um atraso elegante. A cerimônia havia terminado. O coquetel estava chegando ao fim. As pessoas começavam a encontrar seus lugares para o jantar. O local era deslumbrante. Luzes de cordão por toda parte. Uma banda ao vivo se preparando perto da pista de dança. Aquela luz dourada perfeita do entardecer filtrando pelas janelas. Eu vesti vermelho. Ousado, marcante, confiante. Um vestido que comprei especificamente para este casamento depois do término do relacionamento. Quando decidi que não usaria mais as cores que Derek preferia. Entramos juntos, a mão de Marcos na minha lombar, e em menos de 5 minutos eu vi o Derek. Ele estava parado sozinho perto do bar, sem acompanhante, sem grupo de amigos por perto. Apenas ali, segurando uma cerveja, encarando o celular como se fosse a única coisa que o mantivesse ancorado à realidade. Ele estava com uma aparência terrível, magro como se tivesse perdido 7 quilos. Olheiras profundas, aquela energia desesperada e exausta de alguém que não dormia bem há meses. Ele ergueu os olhos do celular e nossos olhares se encontraram do outro lado da sala. Por um instante, nenhum de nós se moveu, imersos naquele reconhecimento mútuo, naquela constatação de uma história compartilhada e de sua completa destruição. Então Marcos voltou do bar com nossas bebidas. Um gin tônica para mim, uma cerveja para ele. Ele deslizou a mão de volta para minha lombar e se inclinou perto do meu ouvido. Que vestido lindo, disse ele. Já comentei isso? Eu ri, voltando toda a minha atenção para ele. Apenas 2 vezes. Bem, vale a pena repetir. Olhei para trás, na direção de onde Derek estava. Ele ainda estava lá, paralisado, nos observando, me observando genuinamente feliz com outra pessoa, testemunhando a prova de que eu havia superado tudo completamente, enquanto ele ainda estava preso nos destroços que ele mesmo havia criado. Seu rosto se contraiu por um instante, mas eu vi. Então me virei para Marcos, voltei à nossa conversa sobre o bolo absurdamente elaborado que Sarah havia escolhido, e não olhei mais para Derek. 20 minutos depois, Sarah me encontrou. Ei, você viu o Derek sair?
Ele simplesmente saiu sem se despedir de ninguém. Nem ficou para o jantar. Estou meio chateada, para ser sincera. Não posso dizer que reparei, respondi, o que tecnicamente era verdade. 4 meses depois da mensagem de aniversário, minha chefe me chamou em sua sala numa sexta-feira à tarde. Feche a porta, disse Sarah. Por um segundo, meu estômago deu um nó. Será que eu tinha feito alguma besteira? Mas ela estava sorrindo. Estamos promovendo você a gerente sênior de projetos. Aumento de 30% a partir do mês que vem. Temos acompanhado seu desempenho, sua liderança em projetos desafiadores e sua capacidade de manter a calma sob pressão. Ela fez uma pausa. Independentemente do que tenha acontecido em sua vida pessoal nesta primavera, você lidou com a situação com uma elegância incrível. Esse é exatamente o tipo de pessoa que queremos em posições de liderança aqui. Agradeci a ela, consegui manter a compostura até voltar à minha mesa e, em seguida, mandei uma mensagem para Jade imediatamente: fui promovida. A resposta dela foi imediata. Com certeza. Bebidas para comemorar hoje à noite. Eu pago. Usei parte do meu primeiro salário maior para terminar a reforma do apartamento. Comprei obras de arte moderna e ousada de artistas locais de Austin. Pinturas com cores vibrantes que me deixam feliz só de olhar para elas. Enchi cada canto de plantas até que o lugar parecesse uma selva. Troquei os móveis sem graça e práticos do Derek por peças que eu realmente amava. Uma poltrona de veludo roxo escuro. Uma mesa de centro feita de madeira reciclada. Estantes que combinam com o meu estilo. Jade e Kelly começaram a vir tomar café da manhã aqui em casa aos domingos depois da feira. Comprávamos frutas, verduras e flores frescas, preparávamos brunches elaborados, bebíamos mimosas e ríamos de tudo e de nada. Certa noite, Marcos comentou que tentará fazer cerâmica uma vez e fracassara de forma espetacular. Algo naquela história, seu humor autodepreciativo, a imagem dele coberto de argila, me deu vontade de tentar também. Me inscrevi em um curso de cerâmica para iniciantes em um estúdio no sul de Austin. Frequentei as aulas todas as terças-feiras à noite durante 8 semanas. Minha primeira tigela era torta e feia, com paredes irregulares e uma base que não estava bem centralizada. Eu a amei completamente porque era inteiramente minha, feita pelas minhas próprias mãos imperfeitas, sem precisar da opinião ou aprovação de ninguém. Ninguém me disse que era ousado demais, impraticável ou que deveríamos escolher algo mais neutro. Trouxe aquela tigela torta para casa e a coloquei na bancada da cozinha, bem onde eu a veria todas as manhãs quando fizesse café. Ficou ali como uma metáfora para tudo que eu havia construído nos meses desde a mensagem de aniversário do Derek. Imperfeito, autêntico, exatamente o que eu precisava. E todas as manhãs, quando eu a via, eu sorria. Aquela tigela se tornou um símbolo de algo que eu não havia compreendido completamente até então. 6 meses após a mensagem de aniversário, finalmente entendi o verdadeiro motivo do desespero de Derek. E não tinha nada a ver com me perder. Tinha a ver com perder a versão de si mesmo que minha presença o fizera acreditar que era. O homem bem-sucedido e equilibrado que tinha tudo sob controle. O diretor de vendas farmacêuticas que conseguia fechar negócios, planejar o futuro e orquestrar pedidos de casamento românticos na praia com bandas de mariachi. O cara que convenceu uma mulher a alugar um apartamento superfaturado porque, de qualquer forma, vamos ficar noivos em breve. O homem que conseguia fazer promessas e as pessoas acreditarem nelas. Sem mim ali para provar sua bondade, ele teve que encarar quem realmente era, alguém que toma decisões impulsivas baseadas no medo e em uma atração passageira. Alguém que joga fora 4 anos por uma colega de trabalho de 23 anos que nem sequer estava interessada em nada sério. Alguém que não consegue lidar com o desconforto ou com conversas difíceis por 5 minutos sem escolher o caminho da covardia. Alguém que manda mensagens de término de namoro na manhã do aniversário de outra pessoa porque encarar a dor do outro é muito difícil. Eu era a sua validação moral, a prova de que ele era uma boa pessoa, fazendo as coisas certas, construindo uma boa vida, tomando boas decisões. E quando lhe tirei essa validação, quando respondi com um ok e o apaguei imediatamente da minha vida, ele perdeu a capacidade de mentir para si mesmo. Foi por isso que ele apareceu na minha porta no 3º dia, sujo e desesperado, segurando cravos comprados no supermercado. Foi por isso que ele se deixou ser escoltado para fora do meu local de trabalho pela segurança.
Foi por isso que ele entrou em espiral descendente enquanto eu prosperava. Ele precisava que eu lutasse por ele, que implorasse, que chorasse, que provasse que valia a pena lutar por ele, que o que tínhamos valia a pena salvar. Meu silêncio o privou dessa prova, e ele não conseguiu lidar com isso. A ironia era quase bela. O que eu finalmente entendi sobre aquela mensagem de aniversário foi que, na verdade, ela não era cruel. Era esclarecedora. Essas 34 palavras revelaram exatamente quem Derek era, com uma precisão perfeita e devastadora. Um covarde que preferia destruir a vida de alguém por mensagem de texto a ter uma conversa difícil cara a cara. Alguém que desperdiçaria 4 anos da vida de outra pessoa por ser fraco demais para ser honesto quando a dúvida surgisse. Alguém que me deixaria reservar um local, enviar convites de pré-casamento para 150 pessoas, comprar um vestido de noiva, revisar a disposição das mesas 17 vezes, tudo isso sabendo que ele já estava quase de saída. A mensagem em si não foi a traição. Foi apenas a confirmação final e inegável de meses de pequenas traições que eu vinha racionalizando. Todas as vezes que ele mudava a senha sem me avisar. Todas as vezes que ele saía do quarto para atender ligações. Todas as vezes que ele alegava cansaço em vez de intimidade. Todas as vezes que ele escolhia a distância em vez da honestidade. Todas as vezes que ele me fazia sentir louca por perceber que algo estava errado. A escolha da data do meu aniversário não tinha sido impensada ou acidental. Tinha sido seu último ato de controle. Sua última tentativa de me devastar completamente, a ponto de eu ficar tão arrasada que não conseguiria reagir, tão humilhada que não conseguiria exigir respostas concretas, tão destruída que só conseguiria fazer algo além de desaparecer silenciosamente da vida dele. Mas o tiro saiu pela culatra de forma espetacular, porque, em vez de me destruir, me deu clareza perfeita sobre exatamente com quem eu me recusava a casar. Me mostrou a bala que eu estava desviando. Me libertou de meses de confusão, insegurança e de viver pisando em ovos. Aquela mensagem foi o maior presente que Derek já me deu, mesmo que lhe a tivesse escrito como um final. 6 meses depois, minha vida não se parecia em nada com a que eu havia planejado. E era melhor. Muito melhor. Eu ainda morava no meu apartamento, aquele que agora eu podia pagar confortavelmente com meu salário de gerente de projeto sênior. Desde que Derek foi embora, Miso ficou muito mais carinhosa. Ela se aconchegava no meu colo durante as maratonas de séries na Netflix, ronronava alto quando eu chegava do trabalho e dormia no meu travesseiro à noite. No fim das contas, a gata sempre teve ótimos instintos. Minha carreira estava prosperando de maneiras que eu não havia previsto. A promoção trouxe novos desafios, liderar uma equipe de 5 pessoas, gerenciar projetos maiores com riscos mais altos e representar nosso departamento em reuniões executivas. Era exatamente o tipo de trabalho que eu sempre quis fazer, mas de alguma forma me convenci de que não estava preparado para ele. Sarah, minha chefe, me chamou de lado numa tarde de outubro, o mês em que seria meu casamento. "Sabe o que eu mais admiro em você?", disse ela. "Você não apenas gerencia projetos. Você faz com que todos ao seu redor se tornem melhores. Isso é raro." O reconhecimento pareceu genuíno. Merecido. Marcos estava se tornando alguém real e constante na minha vida. Estávamos juntos há 4 meses. Devagar, com cuidado, aprendendo com os erros do passado. Ele sabia sobre Derek, sobre a mensagem de aniversário, sobre o casamento cancelado, sobre a colega de trabalho de 23 anos e tudo mais. Sua resposta tinha sido perfeita. "Aquele cara é um idiota, mas sou grato pela estupidez dele. Eu não teria te encontrado de outra forma." Tivemos conversas reais sobre sentimentos, expectativas e o que ambos queríamos. Quando algo o incomodava, ele dizia diretamente, em vez de se afastar e me deixar adivinhando. Quando eu precisava de espaço para processar algo, ele me dava esse espaço sem me fazer sentir culpada. Isso me pareceu revolucionário simplesmente porque era saudável. Rimos da minha péssima cerâmica. Eu tinha feito mais 3 tigelas desde aquela primeira. Cada uma um pouco melhor, mas ainda obviamente amadora. Ele começou a frequentar minhas aulas de terça-noite, sentando-se ao meu lado no torno. Nós dois cobertos de argila, rindo da nossa completa falta de talento natural. Planejávamos viagens de fim de semana para lugares que eu nunca tinha visitado. Marfa, Nova Orleans, Colorado.
Não porque estivéssemos tentando criar momentos perfeitos para o Instagram, mas porque realmente gostávamos de explorar novos lugares juntos. As manhãs de domingo tinham se tornado meu momento favorito da semana. Jade e Kelly vinham depois da feira, trazendo flores e produtos frescos. Nós preparávamos brunches elaborados, fritatas com legumes que tínhamos acabado de comprar, saladas de frutas frescas, café forte e mimosas quando queríamos nos dar um mimo. Nós nos sentávamos ao redor da minha ilha de cozinha, aquela que Derek mal tinha notado quando eu me debati para escolhê-la, e conversávamos sobre tudo. O trabalho de Jade, a família de Kelly, meus fracassos na cerâmica, o último projeto de Marcos no trabalho, planos para as festas de fim de ano. Nada particularmente profundo, apenas a intimidade reconfortante de amigos que realmente se importavam com a vida um do outro. Eu tinha pintado outra parede de destaque na minha sala de estar, desta vez num tom profundo de azul petróleo. Jade tinha ajudado novamente, e fizemos um evento completo com vinho, música e Miso supervisionando tudo do sofá. Sabe o que eu adoro na sua casa agora? Jade disse enquanto limpávamos os rolos de pintura. Ela finalmente tem a sua cara. Nunca teve antes. Ela tinha razão. O apartamento havia se transformado de um espaço que eu criará para impressionar ou agradar alguém em algo genuinamente, autenticamente meu. Eu até tinha começado a aprender a tocar guitarra. Mal, com mais entusiasmo do que habilidade. O Marcos tinha um violão velho que me emprestou. E eu estava aprendendo acordes básicos sozinho, assistindo a vídeos no YouTube. Meus vizinhos provavelmente me odiavam. Minha vida não era perfeita. Eu ainda tinha momentos de dúvida, de me perguntar se deveria ter me esforçado mais para salvar o relacionamento com Derek, de questionar meu próprio julgamento. Mas esses momentos estavam se tornando cada vez mais raros, e eram amplamente superados em número por momentos de genuína satisfação, de olhar ao redor do meu apartamento transformado, com meus vasos de cerâmica tortos, minha parede com detalhes em azul petróleo e minhas plantas viçosas, e sentir profunda gratidão por como tudo tinha se resolvido. A verdadeira vingança, embora eu tivesse parado de pensar nisso como vingança, era que eu não precisava de vingança nenhuma. Eu só precisava que aquela resposta de uma palavra fosse sincera, para realmente ficar bem. Construir uma vida tão plena, vibrante e autenticamente minha que a ausência de Derek se tornasse um alívio em vez de uma ferida. Enquanto isso, Derek entrou em espiral descendente, aparecendo na minha porta desesperado e envergonhado, sendo escoltado para fora do meu local de trabalho pela segurança, chorando para amigos em comum sobre seu erro catastrófico, perdendo a mim e a Britney em 24 horas. Eu estava sendo promovida, aprendendo cerâmica, rindo com Marcos, construindo amizades verdadeiras, criando uma vida que eu amava. Era disso que Derek nunca escaparia. Toda vez que ele via minhas atualizações no LinkedIn mostrando minha promoção a gerente sênior de projetos, toda vez que ouvia de amigos em comum que eu estava bem, que estava namorando, que parecia genuinamente feliz. Toda vez que ele se lembrava daquele momento em que enviou a mensagem de aniversário esperando uma reação devastadora e recebeu apenas uma palavra como resposta, ok? Seguida por completo silêncio. Ele destruiu o que tínhamos, esperando que eu desmoronasse. E, em vez disso, construía algo infinitamente melhor a partir dos escombros. Era isso que ele carregaria pelo resto da vida. Não que eu odiasse, não que eu tivesse me vingado de alguma forma dramática, mas simplesmente seguia em frente completamente, vagamente, alegremente, e não pensaria mais nele. Exceto talvez ocasionalmente em algumas terças-feiras à noite, enquanto eu fazia tigelas de cerâmica tortas e ria com Marcos de como nós dois éramos péssimos nisso, quando eu me lembrava daquela mensagem covarde de aniversário e sentia apenas gratidão. Gratidão por Derek ter me mostrado exatamente quem ele era antes de eu me comprometer legalmente com ele. Gratidão por sua covardia ter me libertado para encontrar algo real. Gratidão por ter dito tudo bem e ter falado sério. 6 meses depois, sentada no meu apartamento transformado com Miso ronronando no meu colo, minha tigela de cerâmica torta na bancada e Marcos na minha cozinha preparando o jantar enquanto cantarolava desafinado, eu entendi algo profundo. Derek Harrison tentou arruinar meu aniversário de 30 anos. Em vez disso, ele me devolveu a vida. E essa foi a vingança mais doce de todas. Se você torceu pela Lisa por essa história de poder silencioso e doce vingança, clique no botão curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando ela digitou um ok e o bloqueou em todas as redes sociais enquanto tomava seu café tranquilamente. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo.
Não perca mais histórias inspiradoras como essa. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações e não perca nenhum vídeo novo.